TV Saudades Entrevista de hoje tem a alegria, a satisfação de receber uma grande atriz brasileira que foi muito gentil comigo, Totia Meireles. Totia, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, viu? Imagina, obrigada eu, Américo. Vamos Prazer. falar um pouco de dramaturgia, da tua carreira, de como começou, dos teus personagens, tá? Vamos embora. Posso te apertar? Posso te apertar? Totia, eu sempre começo as minhas entrevistas perguntando o seguinte: eu vi que você começou a tua carreira artística dançando, né? Você foi bailarina, professora de balé. Depois você foi fazer um musical, se descobriu cantor, se descobriu atriz. Mas como é que essa coisa da arte surgiu na vida da pequena Maria Elvira, da pequena Totia, da Totiazinha? Bom, assim, eu acho que desde o início eu já tinha, não conscientemente, mas hoje em dia eu revendo minhas coisas, eu tinha muito prazer com a arte, né? E em tudo. Por exemplo, meu pai pintava, minha avó pintava, eu tenho uma irmã que trabalha com móveis, assim, que pinta, que tem muita habilidade manual. Então, assim, eu tive isso muito na minha casa, mas ninguém seguiu a carreira, né? E quando eu era pequena, eu lembro que eu adorava balé. Balé era uma coisa para mim que era tudo na vida. Assim, eu amava aulas de balé, não faltava nenhuma aula. Eu era pequenininha, 6 anos, mas pedia, pelo amor de Deus, mãe, está chovendo, minha filha. Eu falei, não, mas deixa eu ir, lá não chove. Eu lembro disso, que eu era enlouquecida com balé. E eu fui no municipal, vi a minha professora na época, era Eleonora Oliose, a primeira bailarina do Teatro Municipal, então eu vi ela dançando, Romeu e Julieta, então eu tinha aquele mundo, para mim, era um mundo mágico, e foi a primeira vez que eu vi o quanto o palco é mágico. Eu lembro que o bailarino que dançava com ela era lindo no palco, né? O Romeu, com aquele cabelo lindo. Quando eu cheguei para falar com ela no camarim, ela me apresentou a ele. Quando eu olhei, ele era careca, ele usava peruca. Eu fiquei olhando para aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, ele é careca. Eu falei assim, mas no palco como ele ficava, né, com aquele cabelão, eu não desconfiava que ele era careca, porque careca para mim era um horror na época, né? Criança, então eu falei assim, como o palco é mágico, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, não conscientemente, mas aquilo deve ter me marcado muito. Para quando eu sempre quis ser bailarina, professora de balé. Eu fiz faculdade de educação física para poder ter uma academia de balé. Foi quando eu fiz o teste do Chorus Line, mas a minha vida sempre foi balé, 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 balé. Eu vi que você nasceu no Rio de Janeiro, mas você foi criada boa parte da vida em Cuiabá. Essa história está contando Rio, Cuiabá ou Rio de volta? Rio. Eu nasci, na verdade, eu nasci no Rio, fiquei um bom tempo no Rio, morando. Eu fiz balé no Rio, quando eu era pequena, era tudo no Rio. Depois eu mudei para Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Meu pai era militar. Tá. Daí o porquê. De 2 em 2 anos a gente passava, mas eu nasci em Marechal Hermes, em Deodoro, onde tem o quartel, meu pai servia lá. Depois eu fui para a Praia Vermelha, morei na Urca, ali na Praia Vermelha, dos militares. Depois eu fui para Pindamonhangaba, aí que eu fui para Cuiabá. Mas essa coisa do balé, eu comecei no Rio, aí eu dei uma parada entre Pinda e Cuiabá, eu dei uma parada que foi 14, 15 anos de idade. Mesmo assim, com 16, eu dava aula de jazz lá em Cuiabá. Com 16 anos, eu era danada. Eu aluguei uma salinha, peguei e dava aula de jazz. E depois eu vim para o Rio. Quando eu voltei para o Rio para fazer faculdade aqui, que aí eu voltei para o jazz, voltei para o balé, foi aí que eu engrenei, que eu comecei a dar aula na academia, da Marli, enfim, aí que eu engrenei. Você falou que só você da tua família foi para as artes. Você tem uma família numerosa, confere 8 irmãos? Somos 8. E só você foi para a arte?
Aquele, tua Só irmã eu. pinta, você disse que teu pai pintava, tua avó É, pintava. é. Mas Mas profissionalmente só eu. numa época, você nasceu numa época que ainda havia algum preconceito com o artista. Você não enfrentou isso? Pai militar, essas coisas? Eu não digo que eu sofri preconceito. Eu acho que, na minha época, porque eu comecei muito tarde, né? E balé era uma coisa muito feminina, não era ser artista, né? Então, era uma coisa muito feminina. Mas, quando eu comecei a ser atriz, já comecei a trabalhar como atriz, é, eu não levei, não era preconceito, principalmente da minha casa, mas ninguém me levava a sério, entendeu? Não era uma carreira para ser seguida. Ah, tua tia tá lá, vai fazer aquilo, 2 minutos, daqui a pouco ela desiste, vai fazer outra coisa, porque ela entendeu? Gosta de balé e não levavam muito a sério. E essa coisa de cantar e atuar, interpretar. Quando você dançava, dava aula, você pensava nisso? Era uma coisa que você já vislumbrava? Nunca. Aconteceu mesmo por acaso? Totalmente por acaso. Eu lembro que eu pegava minhas bonecas, colocava minhas bonecas todas assim e dava aula de balé. Isso eu lembro, dava aula de balé. E, às vezes, a minha professora usava uma varinha, assim, não para bater na gente, mas mais para marcar o tempo do balé. E eu também pegava uma varinha lá, um cabo de vassoura, e ficava marcando o tempo. De repente, eu pegava aquilo e começava a cantar. Mas de brincadeira, de criança. Nunca pensei em cantar profissionalmente algum dia na minha vida. Nunca. E ser atriz também nunca passou pela minha cabeça. Nunca. No Como veio tanto o que, convite? quando eu passei no Chorus Line, eu falei, meu Deus! Eu parei e pensei, será que é isso que eu quero? Ficar no teatro, porque na época era de quarta a domingo, ficar de quarta a domingo no teatro, todo dia de noite. Será que é isso que eu quero? Aí eu tenho uma coisa assim que eu sempre fui, eu vou, se não der certo, não deu. Como é que foi E esse foi ali convite, que eu não Tatiana? sabia que eu estava começando uma carreira. E o convite partiu de quem? Como é que aconteceu essa transição? Não foi você que buscou pelo jeito, né? Não, foi assim, o Chorus Line, eles faziam teste, porque foi montado em São Paulo, eu vim em São Paulo, depois ele veio para o Rio. Quando ele veio para o Rio, ele já veio com a linha que a gente fala que são os personagens principais, ele já veio de São Paulo, mas precisava dos outros personagens aqui e até para substituição desses. Então, eles fizeram um teste com o pessoal aqui do Rio. E na minha academia, todo mundo falou assim: vamos lá fazer o teste com o Chorus Line, vamos lá fazer o teste com o Chorus Line. Eu falei: então vamos, todo mundo, vamos. Eu fui no bolo, assim. Não foi uma coisa que eu busquei, todo mundo indo, eu falei: eu vou também. E fui. Cheguei lá, até de uma coisa de cantar. Eu falei: gente, eu nunca cantei, o que eu vou cantar? Aí uma menina falou assim: eu vou cantar Terezinha de Jesus. Eu falei: eu também vou. E cantei Terezinha de Jesus. Quer dizer, eu não estava nem. Eu sabia, porque eu já tinha visto Chorus Line em Nova York, eu ia todos os musicais, eu adorava. Mas, assim, nunca passou pela minha cabeça eu fazer um dia, entendeu? Então, assim, eu falava, vou cantar Terezinha de Jesus também. Então, assim, primeiro eles pediam bailarinos, porque as coreografias do Chorus Line eram muito difíceis. Então, só executava bem quem era bailarino. Então, eles não estavam procurando atores que cantassem e dançassem. Eles estavam procurando bailarinos que cantassem e representassem. Para Então, o elenco assim, de apoio, né? Para fazer as coreografias, elenco de apoio. não, para fazer todo também. Tá. Porque a gente fazia todas as coreografias no início e depois ele selecionava. E para ser stand-in também. Para ser stand-in da linha. No tanto que eu fiquei na linha, eu ganhei personagem, eu fiquei na linha direto. Eu revezava personagem. Então, assim, eu passei no teste de balé, foi super fácil. Aí, na hora de cantar, eu cantei Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus, de uma queda. Eu fiz isso no teste e passei. Aí, depois que eles me deram uma música específica do Chorus Line para eu cantar. Aí, cantei e passei.
assim, foi totalmente... Pá! Quando eu me vi, já estava contratada no Chorus Line. Aí você disse que foi fazer para ver se estava certo. Quando você percebeu que tinha dado certo? Cara, demorou Durante o muito. processo? Não, demorou muito. Porque depois daí, assim, durante a temporada, o pessoal da Globo foi assistir, me chamaram para fazer umas participações no Chico Anísio. Eu fui fazer uma participação no Chico Anísio, fiz várias personagens no Chico Anísio Show, Chico City, todos aqueles Chicos Anísios, todos eu Estados fiz. Unidos. Estados Unidos, eu comecei a fazer tudo. Então, assim, mas para mim eu ainda não estava certa. Não tinha caído a ficha, entendeu? Porque eu ainda continuava dando aula de jazz, entendeu? Então, assim, isso aí para mim era meio que um bico, sabe? Ah, vou lá fazer. Tanto que a primeira vez que eu gravei na televisão, eu gravei com o Chico Anísio. Aí todo mundo falou assim: você não está nervosa? Eu falei: não. Assim, eu não tinha noção, né, do que era aquilo. Quer dizer, eu tinha noção que era o Chico Anísio, que eu tinha noção que era... Mas, assim, como eu não tinha pretensão nenhuma, eu fui, e fui indo. Chegou um momento que eu não tinha mais horário para dar aula, porque eu estava sempre trabalhando, e aí eu comecei a deixar de dar aula, e aí no meio disso, já com anos, eu falei, eu acho que é isso que eu vou fazer. Então, assim, você é uma atriz que se profissionalizou com horas de voo, ou depois você foi fazer curso? Como é que foi isso? Foi horas de voo. Atriz Tudo que eu intuitiva. sei, eu aprendi fazendo, no palco, olhando, observando, quebrando a cara aqui, quebrando a cara ali, testando. Eu nunca fiz curso de nada, Quando é que a nunca. tua tia olhou para si e falou: eu sou atriz, esta é minha carreira, é isso que eu vou Olha, fazer na vida? olha, demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Eu acho que depois foi com a minha primeira novela que me chamaram para fazer, que foi Que Rei Sou Eu, que eu fiz Antes uma você parte fez, que me chamaram. Hã? antes você fez Memórias de um Gigolô, é verdade? Mas eu fiz como bailarina. Memórias de Gigolô foi só como bailarina, não era como atriz. Tá. Eu era do elenco de apoio das bailarinas do cabaré. Eu fiz Memórias de Gigolô 5. Com Laurinho Corona, com Neila Torraco, com a Bruna. Foi maravilhoso, a gente A gravava Dina fez também, né? Quem? Dina Sfar? Não, a Dina Sfat não. Qual eram as três mulheres a Tássia Era a Camargo? Bruna Lombardi, Que Maravilha, Bruna Lombardi, Que Maravilha, Neila Torraca, Tássia Laurinho Camargo. Corona. Não Não lembro importa, não mais. importa. Mas eu Bom, era só o elenco de apoio, eu fazia, dava uma falhinha aqui, outra falhinha ali, mas era mais elenco de apoio. aí veio Que Rei Sou Eu, você falou. Que Rei Sou Eu foi uma novela emblemática por causa do momento político que o país atravessava. Foi uma novela de época, né? Uma comédia. Você tinha noção já do que era aquela novela? Conta um pouco disso para mim, Tatiana. Olha, tudo que eu fiz, eu sabia que era uma crítica muito grande. Na verdade, eu entrei no meio da novela. Eu entrei para fazer uma participação nessa novela. E eu achei o máximo, porque eu adorava assistir. E era uma crítica muito ferrenha ao que a gente estava vivendo na época. Mas eu não tinha eu achava que era só simplesmente uma crítica, entendeu? Eu não tinha esse viés político na minha cabeça, não tinha. Era uma coisa política, mas mais uma sátira do que das coisas que estavam acontecendo. E aí eu fui fazer uma participação só, era uma participação de 1 ou 2 capítulos, alguma coisa assim.
E eles gostaram da minha participação e eu fiquei até o final da novela. E aí foi o máximo. Você era público Mas de TV, de teatro, de cinema, quando você era criança, lá na época do balé? não, eu era público de cinema, mas teatro eu só tinha visto uma peça que foi Pippin, que eu acabei fazendo depois mais tarde, foi a primeira peça de teatro, e balé, que eu ia no Teatro Municipal, mas eu não era. Eu lembro que, mesmo jovem, e tudo ligado a. Eu ia fazer aulas, como eu dava aula, eu ia fazer aula em Nova York. Na época, eram os grandes bailarinos, os grandes professores estavam em Nova York. Então, eu ficava um mês em Nova York com um grupo e a gente fazia aula o dia inteiro, saía de uma aula para outra aula, e de noite a gente ia assistir um espetáculo da Broadway. Então, assim, eu consumia muito pouco arte de teatro, consumi muito pouco. Eu Entendeu? perguntei isso pelo seguinte, porque quando você foi trabalhar na televisão, quando você foi para o teatro, principalmente na televisão, muito ator que começa na televisão tem os ídolos de infância que começam a ser colegas. Isso deve mexer um pouco, né? Você não teve isso, então, né? Não, assim, eu via muito Chico Anísio, era uma coisa que eu ficava impressionada, e Tarcísio Meira, quando eu gravei com Tarcísio Meira também, eu tremia O que você gravou? inteira. O que você gravou com o Isso Tarcísio? já velha, já com carreira consolidada, e quando eu fui porque eram ídolos, entendeu? Mas eu também nunca fui muito de ídolos, eu não tenho ídolos, então, mas eu via aquelas pessoas e, de repente, eu estava contracenando com elas. Isso aconteceu com o Tarcísio Meira, que eu fiquei muito nervosa. Com a O que você gravou com Xuxa. ele? Eu gravei uma novela, eu não lembro qual foi a novela, mas eu fiz uma participação que eu fazia uma jornalista. Eu não lembro qual foi a novela. Eu fazia uma jornalista muito inspirada na Marília Gabriela. Eu acho que era Tá. uma novela que até o Wolf dirigiu, que eu acho que foi o Wolf que me chamou para fazer essa participação. E eu fazia uma entrevista com o Tarcísio como se eu fosse uma Marília Gabriela, entendeu? Numa mesa, assim. Então, eu ainda tinha que ser forte ali. Aquela Eu não coisa podia... Marília Gabriela, né? Eu toda me tremendo com Tarcísio Meira na minha frente, eu ainda tinha que ser assim a dona, né, do pedaço. Então foi uma experiência muito engraçada. Mas aí, Totinha, como é que foi? Quando é que você se viu atriz? Falar, eu sou atriz. Você lembra de Olha, papel? não. Eu não tive um ponto determinante. Eu acho que eu fui me descobrindo, entendeu? Eu fui me descobrindo, até porque na minha casa meu pai e minha mãe nunca levaram muito a sério, entendeu? Assim, mesmo depois eles só começaram a acreditar que realmente eu era atriz, e aí às vezes eu também falava assim: Ih, meu Deus, será que vai dar certo? Porque os pais não levam fé, imagina, aí eu também acho que eu não levava muito. Foi quando os amigos dos meus pais chegavam para ele e falavam assim: você é pai da Toti, eu adoro o trabalho dela. Aí a ficha deles começou a cair que realmente eu era uma atriz, né? E aí ele falava assim: pois é, né, minha filha, agora eu não sou mais o... Ele falava assim, meu pai, eu não sou mais o Coronel Meirelles, agora eu sou o pai da Totia, olha só que coisa. Mas com E aí eu orgulho. acho que aí que eu comecei a ter mais... porque não teve um personagem, um momento. Eu acho que eu fui me descobrindo, entendeu? Até porque foi uma coisa que eu não estudei para isso, foi uma coisa que foi acontecendo. Eu nunca batalhei por nada, tudo bateram na minha porta e me ofereceram. Então, eu fui no bolo e não me dei conta disso, de que eu estava virando uma atriz. Acho que é meio assim até hoje. Eu acho que cada novo personagem deve ser uma nova descoberta, não é não? Totalmente. Totalmente. Vem insegurança, vem tudo, vem, será, acho que eu não sou capaz de fazer, vem tudo misturado.
Pelo que eu vi aqui, você estreou em Coraline, né? Aí depois você foi fazer televisão e voltou para o teatro em Noviças Rebeldes. Aí você, nesse momento, você já era uma atriz conhecida. É, como é que as coisas foram surgindo? O convite para Noviças Rebeldes, depois de Olha, Noviças Rebeldes você fez... eu acho que depois de Noviças eu fui fazer uma peça do Juca de Oliveira, eu acho que foi Baixa Sociedade, Não, se você fez não a me Pequena engano. Loja dos Horrores, Ah, Pequenas Lojas dos Horrores também, meu primo fiz. Walter. Mas isso foi depois. Eu fiz Foi a depois? Baixa Sociedade antes. Eu acho que depois de Ah, Noviças eu fiz Baixa Sociedade, que era uma peça. As Noviças, na verdade, foi um convite do Acácio Gonçalves, que fazia o Chorus Line também. E era uma direção do Wolf, o texto e a tradução do Flávio Marinho. Foi aí que eu conheci o Flávio, conheci o Wolf. Eles já eram 5 freiras, e, segundo o Chico Anísio, ele me falava que eu era a sexta freira, porque eu era a substituta de todas. Então, entendi. eu Sério, fazia stand-in. uma freira que ficava no palco, fazia parte do espetáculo, mas eu não tinha um personagem. Eu entrei para ser stand-in de todas as freiras. E eu lembro que, na primeira semana que a gente estreou, eu já fui para a Mate Superiora fazer, porque, enfim, e eu fiz todos os personagens, só não fiz um, que era a da Silvia Massari, que era uma sopraníssima, que aí eu não conseguia cantar. Mas o resto todo, todos eu fiz. Então, eu era bailarina, tinha uma noviça que era bailarina, dançava nas pontas, eu dançava. Enfim, eu era muito versátil na época, né? Porque eu dançava, eu cantava e eu comecei a descobrir que eu tinha um humor, eu ainda fazia comédia, entendeu? Então, eu me descobri comediante também, porque eu não sabia que eu era. Então, foi uma escola. Noviças, para mim, foi realmente uma escola. E foi convite do Acácio Gonçalves, que fazia Chorus Line comigo, que eles precisavam de uma atriz que pudesse revezar, que dançasse, cantasse, pudesse revezar. E ele me chamou. Foi aí que o Wolf me conheceu e nós ficamos 8 anos com essa peça. Depois eu peguei e assumi um personagem, a José, e fomos. Foi maravilhoso. Você tem boas parcerias com o Wolf e também com a Glória Pérez, né? Você fez É, o, bastante o, coisa com eles, o né? Wolf, o Wolf no teatro e a Glória na televisão. Se bem que eu fiz também muita coisa com o Wolf na televisão também. Não, inclusive como ator, né? Ele foi teu marido em uma É, novela, se não me engano. Me diz uma coisa, é. essa coisa da linguagem, você começou praticamente junto, mas são linguagens diferentes, são formas de expressão diferentes. Você se adaptou fácil às duas? Você teve mais dificuldade quando você saiu do teatro e foi para a TV? Porque o teatro, E, bem ou mal, você como bailarina, você estava sempre no palco, mas e o estúdio? Como é que é essa coisa da linguagem? Como é que foi para você? olha, foi muito difícil, assim. Até porque, quando eu comecei na televisão, eu comecei fazendo humor. E humor é tudo um tom acima. É o que eu estava acostumada a fazer no teatro. Acostumada, né? Até parece que eu tinha uma carreira muito grande. Mas era o estreonismo do palco, do teatro, que eu levei para a televisão. Então, eu fazia na televisão, nessas comédias, no Chico Anísio, o que eu fazia no palco. E quando eu fui para a novela, eu vi que era tudo muito diferente, entendeu? A linguagem é diferente. Então, dentro da televisão também tem linguagens diferentes. Então, assim, até hoje eu apanho um pouco para fazer televisão. Assim, depois de um tempo eu dou uma olhada, eu falei, peguei pesado ali, peguei pesado aqui. Então, assim, é uma coisa que eu vou me adaptando ainda. É uma coisa que eu não tiro de letra. Televisão hoje em dia, assim, eu não tiro de letra. Gosto muito de fazer, mas eu não tiro de letra, não. Eu vi que você fez muitos papéis, por exemplo, assim,
Você fez alguns Você Decide, você fez A Grande Família, coisa de um personagem para um episódio só. O processo de preparação é o mesmo? Ou como é que é isso? Na verdade, eu quero saber o seguinte: como é que você compõe um personagem e se é para um episódio, se a composição é a mesma? Não, é diferente. É diferente, até porque, por exemplo, quando você vai começar uma novela, você tem todo mundo começando junto. Você não tem nenhuma referência de que linguagem usar, de como você vai fazer aquilo. Então, é uma coisa criada junto com todo mundo, com o diretor. Então, você entra e você vai criando. Então, logo no início, depois de um tempo, no início você ainda fica tateando, depois de 1 mês, 2 meses, você já faz aquilo, já sai naturalmente. Mas você criou junto com todo mundo. Quando você entra para fazer um episódio de uma coisa só, onde, por exemplo, na Grande Família, onde todo mundo está anos fazendo os personagens, eles sabem tudo deles, todos os gestos. Quando você entra, a sorte é que a gente entra com um personagem que nunca existiu, entendeu? Mas você tem que ter o cuidado de como você vai contracenar. Eu acho que às vezes fica até mais fácil, porque quando você estuda, você já sabe como a Nenê fala, você já sabe como o Irineu fala, entendeu? Então você já estuda já esperando o que vem. Eu acho que assim, você não pode também pirar muito, mas você pode tudo ali, né? Eu acho que é uma criação mais cuidadosa, mais limitada, entre aspas, porque você já sabe o que esperar. Agora, quando você começa um trabalho novo, não, você pode tudo, né? Como é que você compõe, Totia? Você compõe personagem de... Bom, primeiro você fala ou personagem ou a personagem, que tem as duas tendências aí, né? Fala que é a personagem, né? Como é que você compõe a personagem? De dentro para fora, com o emocional dela, o psicológico dela primeiro, ou de fora para dentro, com as características físicas, com as características do olhar? Como é que você gosta de compor? Bom, eu me apego primeiro ao texto e ao contexto do que a minha personagem, onde a minha personagem é inserida, em que contexto da obra inteira, né? Por exemplo, você pega uma novela, você faz assim, eu vejo o que o texto diz. Então, o texto já te diz muita coisa, né? Então, assim, de como você faz, como você vai, que caminho você vai seguir. Depois você vê o entorno, dentro da obra inteira, aonde é o teu pedaço, aonde você se encaixa, porque também você não pode ter uma coisa de protagonista se você não é protagonista, aí você fica fora do tom. Então, você tem que se encaixar no tom. Com o passar do tempo, você vai se adaptando. Mas eu pego primeiro o texto. Aí o texto, eu decoro muito o texto para ficar fácil. Quando ele vai ficando fácil de sair, aí as coisas vão vindo, né? As coisas vão vindo. Aí o jeito de andar, o jeito de falar, tudo isso o texto já te dá muitas nas entrelinhas, já te dá muita bagagem para você construir. Não sei, eu me agarro ao texto. Aí você era dançarina, começou a fazer televisão, você com certeza perdeu o anonimato, você deixou de ser uma pessoa desconhecida, passou a ser uma pessoa conhecida. Como foi para você lidar com isso? Passar a ser conhecida, olha lá aquela atriz da Globo, primeira atriz da Globo, né? Antes de conhecer... não, primeiro é assim, te conheço. De onde que eu te conheço? A gente estudou junto, eu falei, não, eu trabalho na televisão. Aí depois, assim, você é a fulana de tal, aí te chama pelo personagem.
Aí agora me chamam pelo nome. Ah, você não é Totia Meirelles? Eu falei, ah, gente, que bom. Aí quando você se chama pelo nome, você fala assim, bom, ok, a minha persona está na frente da personagem, né? Então, ok. É isso que a gente quer. Mas, assim, eu lido... É muito engraçado. É muito engraçado. E, ao mesmo tempo, incomoda, assim, um pouquinho. Incomoda. É... Se você perdesse o sucesso hoje, também incomodaria? É uma resposta, eu imagino, difícil, né? Exatamente, porque a gente... Primeiro que eu não tenho um sucesso, né? Eu não sou aquela coisa que... Não, eu sou uma pessoa conhecida, ok, mas, assim, por um lado, é bom, por outro, assim, é o meu trabalho, né? Então, assim, é difícil você desconectar, porque o meu trabalho pede isso. Eu faço trabalho para as pessoas, então, a partir do momento que as pessoas estão me reconhecendo, elas estão reconhecendo o meu trabalho. Então, é uma coisa interligada. Então, se eu perco o reconhecimento, eu perco o meu trabalho. E aí eu não sei se eu ia ficar feliz perdendo o meu trabalho. Então, é uma resposta que eu não... Talvez eu Mas é dissesse... muito bom viajar, ir lá para fora e andar como você quer e ninguém te conhecer. Isso é muito bom. Eu lembrei a pergunta que eu ia te fazer. A coisa do decorar é uma coisa fácil para você ou é um sacrifício? É um treino, né? No início é sempre mais difícil. Quando você começa um trabalho, é sempre mais difícil decorar, porque você não tem intimidade com aquela pessoa, com aquela personagem que você está fazendo, você ainda não tem intimidade. Você não tem intimidade com o autor está escrevendo. Então, é uma coisa de adaptação entre o autor e o ator, né? A Glória tem isso muito, que é maravilhoso. Primeiro que a Glória escreve sozinha. Então, só ela escreve. Então, ela escreve sempre do mesmo jeito. E depois, quando você dá uma adaptada na tua embocadura, ela pega e escreve igualzinho como você fala. Aí vai ficando mais fácil ainda de decorar, entendeu? Isso Então, é assim, interessante. ela coloca muita coisa que a gente usa como caco, ela já coloca no texto. Então, é maravilhoso. Agora, tem outros autores que, como tem vários escrevendo, às vezes eu começo a decorar. Sempre no início do trabalho é mais difícil. Depois, você tem intimidade com a personagem, e aí fica bem mais fácil decorar. E decoro rápido. Mas aí, às vezes, tem uma troca de autores, dos colaboradores. Então, quem escrevia para esse núcleo agora vai escrever para outro. Então, quando chega, você percebe, porque você não consegue decorar com a mesma facilidade. Assim, no meio do trabalho, você recebe um texto que você tem dificuldade. Aí, quando você olha, outra pessoa que escreveu. Entendeu? Aí Não você é tem a que pessoa que... Aí é o ator que tem que manter a linha, né, do personagem. Então, fica difícil, né? Porque tem palavras que eu falo assim, mas a minha personagem jamais falaria assim. E aí você muda, mas assim, aconteceu já, muito pouco, mas acontece. Acontece. E você gosta de bater bola com o autor? Diretor é normal, né? Bater bola. Mas com o autor, você gosta de bater bola? Esse negócio da Glória, você falou, não precisa nem bater bola, é automático, né? Mas com outros autores, você gosta de... Poxa, porque... Não, assim, não é que eu não goste, Alguns não mas eu gostam, acho né? que... Hã? Alguns não gostam, né? Exatamente, porque é difícil, né? Eu fico imaginando uma pessoa cuidar mais de 40 personagens e, de repente, você falar alguma coisa ou trocar. Eu acho que, assim, se for para colaborar, tem muita coisa que eu falei com a Glória e que ela usou, entendeu? Ela usou no texto, ela escreveu cena com uma coisa que eu tipo assim, ai, Glória, mas isso eu não escrevo para ela. Nisso, assim, a gente se encontra em algum lugar. Eu falei, Casual, né? Glória, pensa.
Aí eu jogo, aí, poxa, ai, ótimo, vou escrever assim. E ela escreve. Quer dizer, uma pessoa que super aceita, super receptiva, mas eu não tenho coragem de escrever e de pedir, ou de... Não tenho coragem. Você pensa em dirigir? Você pensa em escrever? Olha, em dirigir, sim. Eu sou apaixonada por direção. Eu acho que deve ser muito difícil, mas é uma coisa que eu penso muito em dirigir. Eu penso. E escrever eu já tentei, mas eu não tenho esse talento. Tá. Eu já tentei escrever, já tentei várias vezes, mas eu acho que eu não tenho esse talento. Sabe que eu sou autor de teatro, né? Eu escrevo para teatro. Uhum. Eu fiz uma peça com Jaiminho e com Angelina, aqui em São Paulo, fui para o Rio. Eu fiz peça com o Nilmar Conde, fiz peça com Rony Facchini. Não é fácil, mas é uma delícia, viu? Eu imagino. E quando você recebe uma sinopse, por exemplo, ou quando você recebe um texto de teatro, por exemplo, eu sei que cinema você começou mais tarde, a gente vai falar já já. Você lê o personagem e você sente esse personagem vai ser sucesso. Esse personagem... Você tem esse feeling? O teu personagem fala. Não tenho muito, não. Eu vejo o geral, entendeu? Se é uma coisa que eu vejo no geral. Mas, assim, é porque eu acho que a minha última experiência... Eu fiz uma leitura uma vez de uma peça que eu saí da leitura e falei, eu acho que não sei se vou querer fazer. Porque eu não achei, não é uma coisa que me empolgou, entendeu? Não me empolgou. O texto não me empolgou. E aí o diretor, quando eu vi, assim, eu nem pude fazer. Eu estava meio incomodada, assim, mas apareceu, eu estava ensaiando Pippin até nessa época, que eu comecei a ensaiar Pippin e tudo, aí não deu para fazer porque eu estava com Pippin. E aí, quando eu fui ver a peça montada, pronta, eu fiquei enlouquecida. Porque eu falei, meu Deus, o que o diretor pegou um texto que não era praticamente nada e ele transformou. Então, assim, eu nunca falo que assim, isso aqui não é bom, mas porque assim, eu acho que a montagem transforma tudo. Eu sou muito ruim de leitura, muito ruim. Por isso, acho que a paixão pela direção, né? Vai ver que